E aí, a Bíblia proíbe a transfusão de sangue? Anos atrás eu fui surpreendido por uma notícia de uma pessoa que estava extremamente doente, mas que não melhorava por não permitir que realizassem transfusão de sangue nela. O pior de tudo é que ela se baseava na Bíblia para tal afirmação. Ela usava um texto registrado em Levítico capítulo 17, verso 10, como base para acreditar que fazer transfusão de sangue é pecado. Naquele texto é dito que qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma porei a minha face e a extirparei do seu povo. E o verso 12 complementa, ele diz assim, portanto, tenho dito aos filhos de Israel, nenhum dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. E aí, será que isso é pecado mesmo? Nós vamos descobrir hoje. O primeiro ponto a considerar é que a palavra de Deus não menciona a transfusão de sangue. Isso porque esse procedimento médico não existia nos tempos bíblicos. Desse modo, utilizar qualquer versículo para afirmar que a transfusão de sangue é proibido pela Bíblia significa adotar uma atitude desrespeitosa por aquilo que diz o texto bíblico, falando em seu lugar ao invés de deixar que o próprio texto fale o que realmente quer falar. Entretanto, há na Bíblia um princípio moral que autoriza você a fazer o bem por uma pessoa que necessite de sangue para sobreviver. Olha o que diz 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ou seja, o próprio Jesus nos estimula a fazermos o necessário para abençoar a vida dos nossos irmãos. O texto de Levítico 17:11 afirma que a vida da carne está no seu sangue. E se Cristo deu a vida dele em nosso favor e a Bíblia nos incentiva a darmos a vida pelos irmãos, isso significa que devemos, no mínimo, doar vida. E isso é feito por meio da transfusão. O texto de 1 João 3,16 é um mandamento, mesmo que não se refira à transfusão em si, porque faz uso da expressão devemos. Levítico 17:10 condena o ato de ingerir sangue animal e não o ato de injetar sangue humano. Faz-se necessário diferenciar essas duas coisas para não acreditarmos em ideias que são diferentes daquilo que o texto bíblico diz. Basta você ler o contexto dessa passagem para você perceber que ele não está falando de transfusão de sangue, e sim do ato de comer o sangue de animais. A ingestão de sangue humano não entra em questão porque o povo de Israel não era canibal. Somente o sangue de animais é mencionado no texto. O verso 11, por exemplo, afirma que o sangue proibido deveria ser derramado sobre o altar. Esse sangue, que representava o sangue derramado de Jesus na cruz, só poderia ser de origem animal. Do contrário, a Bíblia estaria dando apoio à prática de sacrifícios humanos. Portanto, versos como Levíticos 3,17 e Atos 15:29 precisam ser interpretados com base na correta análise de Levítico 17:10. Deus proíbe ingerir o sangue de animais, que inclusive transmitem doenças, e não o injetar sangue humano devidamente coletado em laboratório para salvar vidas. Existem pessoas que estão dispostas às vezes a perder a vida do que a trair sua própria consciência, mas precisamos sempre analisar nossas crenças de acordo com a Bíblia. E de acordo com ela, fica claro que a transfusão de sangue não é pecado, porque ela não é mencionada no texto. E também o que é claramente mencionado no texto é que o texto fala do sangue de animais e não do sangue de seres humanos. Fica claro para nós que nós devemos sempre analisar o texto bíblico de maneira profunda, olhando o seu contexto, entendendo o que ele realmente quer dizer. A maneira correta de interpretar um texto é primeiramente buscar entender o que ele significava para as pessoas daquela época e só então aplicar para os nossos tempos para descobrir o que ele significa para nós hoje. Se você seguir esses dois passos, você vai se proteger contra muitos enganos. E se você se propõe, a partir de hoje, a estudar a Bíblia de forma mais profunda, escreva a palavra Bíblia aqui nos comentários e clique no link que nós deixamos para você na descrição desse vídeo para conhecer diversos estudos gratuitos da Bíblia que você pode fazer de variados assuntos aí da sua casa mesmo. É uma opção para que você possa conhecer mais da Bíblia, mas às vezes você não sabe por onde começar. Então clica no link da descrição desse vídeo e comece agora mesmo a estudar a Bíblia de maneira mais profunda.